O cheiro de madeira úmida ainda pairava no ar quando ela empurrou a porta do quarto. Tudo ali parecia congelado no tempo, menos o que estava debaixo da cama. Ao tocar naquele objeto coberto de poeira, algo mudou dentro dela e não tinha mais como voltar atrás. Antes de começar, ouça esta história até o final, porque o que acontece vai te surpreender de verdade. E enquanto você me acompanha, deixa um comentário dizendo de onde você está me ouvindo agora mesmo. Está em casa? Amanhã amanheceu cinza sobre a fazenda São Miguel, e o frio de junho parecia ter se instalado para sempre nas paredes de madeira da velha casa. Marina desceu do ônibus na entrada da propriedade, carregando apenas uma mochila surrada e a promessa que havia feito a si mesma. Precisava daquele trabalho, custasse o que custasse. Aos 26 anos, depois de perder o emprego na cidade e ver as contas se acumularem, aceitar a proposta estranha do Sr. Heitor pareceu a única saída. Limpar um quarto, apenas isso. E em troca, ele lhe daria a fazenda inteira. Parecia loucura, mas a voz cansada dele ao telefone tinha algo de verdadeiro, algo de desesperado que ela reconheceu em si mesma. Heitor a esperava na varanda, os ombros largos, curvados, sob o peso de anos difíceis, as mãos calejadas, segurando uma caneca de café que já devia estar frio. Ele tinha 50 e poucos anos, mas parecia carregar 80. Os olhos fundos evitavam os dela, e quando finalmente falou, foi apenas para apontar a direção. O quarto ficava no segundo andar, no fim do corredor. Ele não subiria com ela. Não queria ver aquilo. Marina apenas assentiu, sem fazer perguntas. Havia aprendido que algumas dores são mudas demais para serem compartilhadas logo no primeiro encontro. A casa cheirava a lenha e solidão. Cada degrau da escada rangia como se reclamasse de ter sido esquecido por tempo demais. As paredes tinham fotografias emolduradas, cobertas por uma camada fina de poeira. Rostos sorridentes que pareciam pertencer a outra vida, a outro mundo. Marina subiu devagar, sentindo o peso do silêncio. Quando chegou ao corredor, viu a porta. Era de madeira escura, com uma maçaneta de bronze que brilhava menos que as outras. Havia algo naquela porta que a fazia hesitar, como se do outro lado existisse não apenas um quarto, mas um segredo que o tempo tentava proteger. Ela respirou fundo e empurrou a porta. O cheiro veio primeiro, madeira úmida, perfume de flores secas, algo adocicado e triste ao mesmo tempo. A luz da manhã entrava fraca pelas cortinas pesadas, desenhando sombras longas no chão de tábuas. Tudo estava intacto. A cama arrumada, os lençóis brancos impecáveis, como se alguém ainda esperasse deitar ali. Uma penteadeira com potes de vidro, um espelho manchado pelo tempo, um par de sapatos enfileirados ao lado do guarda-roupa. Era um quarto congelado, uma cápsula do tempo onde a vida havia parado de repente. Marina sentiu um aperto no peito. Aquilo não era apenas um trabalho de limpeza, era um pedido de despedida. Ela colocou o balde no chão e começou a abrir as janelas, deixando o ar fresco entrar e levar um pouco daquela atmosfera pesada. Pegou o pano e começou pela penteadeira, limpando cada objeto com cuidado, como se fossem relíquias sagradas. Os potes de vidro continham restos de cremes e perfumes que já não tinham cheiro. Havia um broche de prata em forma de rosa. Algumas cartas amareladas presas com um laço vermelho desbotado. Marina não ousou abri-las. Não ainda. Aquele espaço merecia respeito, e ela sentia que cada coisa ali tinha uma história que precisava ser descoberta no tempo certo. Quando se abaixou para limpar sob a cama, seus dedos tocaram algo sólido no meio da poeira. Era um caderno de capa dura, cor de vinho, com as bordas gastas. Marina o puxou devagar, sentindo o coração acelerar sem saber por quê. Sentou-se no chão, o caderno no colo e soprou a poeira que cobria a superfície. Não havia título, apenas um nome gravado em letras douradas, já quase apagadas. Helena. Marina abriu na primeira página e viu a caligrafia delicada,
as letras inclinadas de quem escrevia com cuidado e sentimento. A primeira frase dizia: "Se alguém encontrar este caderno um dia, saiba que estas palavras são tudo o que restou de mim quando o medo venceu a coragem." Marina leu. Leu por horas, esquecendo-se do balde, do pano, do trabalho. As páginas contavam a história de Helena, uma mulher que havia chegado àquela fazenda ainda jovem, cheia de sonhos e esperanças. Ela havia se casado com Heitor quando ele era outro homem, vibrante e cheio de planos. Juntos, eles queriam transformar aquele lugar em algo próspero, um refúgio de paz. Mas a vida, como sempre faz, trouxe tempestades. A primeira colheita foi perdida, depois veio a seca. O dinheiro desapareceu, e com ele, aos poucos, a alegria. Helena escrevia sobre as noites em que Heitor voltava do campo exausto, sobre como o silêncio foi tomando conta da casa, sobre como ela tentava manter a chama acesa mesmo quando tudo parecia se apagar. Mas havia mais. Havia páginas sobre solidão, sobre o desejo de ser vista, de ser ouvida. Helena escrevia que Heitor havia se fechado tanto que ela não conseguia mais alcançá-lo e que a culpa que ela sentia por não ser suficiente a consumia por dentro. Havia uma passagem que dizia: "Às vezes me pergunto se ele ainda me ama ou se apenas se acostumou com minha presença, como quem se acostuma com a chuva que cai todo inverno." Marina sentiu as lágrimas molharem seu rosto. Conhecia aquele sentimento, a sensação de ser invisível mesmo estando ali. As últimas páginas eram diferentes, a letra ficava mais trêmula, as frases mais curtas. Helena falava sobre uma dor no peito que não passava, sobre como acordava cansada mesmo depois de dormir. Então, na penúltima página, havia uma data, 14 de abril, e as palavras: "Hoje fui ao médico. Ele me disse que meu coração está fraco. Não contei ao Heitor. Não quero ser mais um fardo para ele carregar. Talvez seja melhor assim. Talvez minha partida seja o que ele precisa para finalmente se libertar desta vida que não deu certo." Marina leu aquilo 3 vezes, incrédula. Helena havia desistido de lutar. Havia escolhido o silêncio até o fim. A última página estava em branco, exceto por uma única frase no centro: "O amor não deveria doer tanto assim." Marina fechou o caderno e ficou ali sentada no chão, abraçando aquele objeto como se pudesse de alguma forma abraçar Helena através do tempo. Entendeu então o que Heitor carregava. Não era apenas a perda da esposa, era a culpa de ter estado tão perto e tão distante ao mesmo tempo. Era o peso de todas as palavras não ditas, de todos os abraços que ficaram suspensos no ar. Marina limpou as lágrimas e se levantou. Aquele quarto não precisava apenas de limpeza, precisava de redenção. Ela desceu as escadas, ainda segurando o caderno. Heitor estava na cozinha, sentado à mesa, olhando para a xícara vazia, como se ali estivesse escrita a resposta para todas as suas perguntas. Quando viu Marina com o caderno nas mãos, seu rosto empalideceu. Ele se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. "Não!" disse, a voz rouca. "Não quero ver isso." Marina deu mais um passo. "O senhor precisa ouvir", disse ela, firme, mas gentil. Helena deixou palavras aqui, palavras que ela não conseguiu dizer em vida, e o senhor merece saber. Heitor recuou, as mãos tremendo. "Eu não quero lembrar", disse ele, quase gritando. "Passei anos tentando esquecer. Por que você acha que fechei aquele quarto? Por que acha que chamei alguém de fora para limpar? Eu não aguento mais carregar isso." Marina se aproximou devagar. "E o senhor acha que apagar as lembranças vai apagar a dor? Por que não vai? O senhor sabe disso." Heitor a encarou, os olhos vermelhos, e pela primeira vez ela viu nele não raiva, mas um medo profundo e paralisante. Ela abriu o caderno na última página que Helena havia escrito e começou a ler em voz alta. Contou sobre o médico, sobre a decisão de não contar, sobre o medo de ser um fardo. Quando Marina terminou, Heitor estava apoiado na parede, a respiração pesada. "Ela não me contou", ele sussurrou. "Ela estava morrendo e não me disse nada."
A voz dele quebrou. Eu poderia ter feito alguma coisa. Eu poderia ter... Mas as palavras se perderam em soluços. Marina fechou o caderno e o colocou sobre a mesa. Ela não contou porque amava o Senhor, disse ela. Do jeito dela, errado talvez, mas era amor. Heitor caiu de joelhos ali mesmo, na cozinha fria daquela fazenda esquecida, e chorou como não chorava há anos. Marina se ajoelhou ao lado dele, não dizendo nada, apenas estando ali. Às vezes, a presença silenciosa é o único conforto possível. E enquanto ele chorava, ela olhou pela janela e viu que o relógio antigo sobre a lareira, que marcava sempre a mesma hora, havia voltado a funcionar. Os ponteiros se moviam devagar, mas se moviam. O tempo, finalmente, tinha permissão para seguir. Nos dias que se seguiram, algo mudou na fazenda. Marina continuou seu trabalho no quarto, mas agora Heitor não se escondia mais. Ele subia as escadas de vez em quando, ficava na porta observando, como se estivesse se despedindo aos poucos. Trouxe para ela um chá quente uma tarde e depois voltou com biscoitos que havia feito. Eram queimados nas bordas, mas Marina comeu todos e sorriu, e aquilo pareceu acender algo nele. Ele começou a falar, não muito, mas o suficiente. Falou sobre como conheceu Helena numa festa na cidade, sobre como ela tinha um riso que enchia qualquer sala, sobre como construíram aquela casa juntos, tábua por tábua. Marina, por sua vez, também começou a se abrir. Falou sobre a mãe que havia perdido cedo, sobre o pai que desistiu da vida depois disso e se afundou na bebida, sobre como ela precisou crescer rápido demais, trabalhar cedo demais, e como em algum momento no caminho esqueceu como era sentir esperança. Contou sobre os relacionamentos que não deram certo, sobre a sensação constante de estar sozinha, mesmo quando rodeada de gente. Heitor a ouvia, realmente ouvia, e Marina percebeu que fazia tempo que alguém não fazia isso. Uma noite, enquanto terminavam de tirar as cortinas velhas do quarto, Heitor parou e olhou pela janela. Sabe o que mais me atormenta? Disse ele a voz baixa. Não são os dias ruins, são os bons. Porque eu lembro que fui feliz aqui, e isso torna a perda ainda mais insuportável. É como se a felicidade tivesse sido uma mentira, uma preparação cruel para a dor. Marina se aproximou. Ou talvez seja o contrário, disse ela. Talvez a felicidade tenha sido real, e a dor é que seja temporária. Talvez a gente só precise lembrar como era antes de esquecer de novo. Heitor a olhou, e havia algo diferente em seus olhos. Não era mais apenas tristeza. Era curiosidade, talvez até um lampejo de esperança. Como você consegue ver as coisas assim? Perguntou ele. Marina sorriu, um sorriso pequeno e triste. Porque se eu não acreditar que as coisas podem melhorar, o que me resta? Ela olhou ao redor do quarto. Este lugar está voltando a respirar, o senhor percebe? Não é mais um túmulo. Está se tornando memória, e memória não precisa ser dolorosa. Pode ser um lugar onde a gente visita quando sente saudade, mas de onde a gente também pode sair. As semanas passaram. O quarto ficou pronto. As paredes foram limpas, as janelas polidas, o chão encerado. Marina trouxe flores frescas e colocou em um vaso sobre a penteadeira. O caderno de Helena foi guardado em uma caixa de madeira que Heitor fez especialmente, com detalhes delicados entalhados à mão. Ele estava voltando a usar as ferramentas, voltando a criar. Uma tarde, Marina o encontrou no jardim, plantando sementes. Achei que não quisesse mais cuidar deste lugar, disse ela. Heitor enxugou o suor da testa. Achei isso também, mas você me fez lembrar que deixar algo morrer não honra quem se foi. Fazer renascer, sim. Foi então que Marina percebeu que algo havia mudado entre eles. Não era mais apenas gratidão ou cordialidade. Era outra coisa, mais sutil e mais profunda. Ela notava como Heitor sorria quando a via chegar de manhã, como ele preparava o café do jeito que ela gostava, como seus olhos a seguiam quando ela atravessava o jardim. E ela, por sua vez, começou a sentir uma leveza no peito que há muito não sentia.
Gostava de estar ali. Gostava da paz da fazenda, do cheiro de terra molhada, do som do vento nas árvores. E gostava, sim, da presença dele, de como ele era gentil sem ser invasivo, de como respeitava seus silêncios. Uma noite, depois do jantar, eles estavam sentados na varanda, ouvindo o coro dos grilos, quando Marina disse: "Acho que na semana que vem vou voltar para a cidade." Heitor ficou imóvel, a xícara de café suspensa no ar. "Por quê?" perguntou ele, tentando manter a voz neutra. Marina suspirou. "Porque o trabalho está feito, o quarto está limpo, e a gente tinha um acordo." Heitor colocou a xícara na mesinha. "E se eu não quiser mais esse acordo?" Marina o olhou surpresa. "O que o senhor quer dizer?" Heitor se levantou e caminhou até a beirada da varanda, olhando para a escuridão da noite. "Quando propus esse negócio, eu achei que queria me livrar deste lugar. Achei que se alguém limpasse aquele quarto, eu conseguiria esquecer e seguir em frente. Mas eu estava errado." Ele se virou para ela. "Não é de esquecer que eu preciso. É de lembrar de um jeito que não doa. E você me ensinou isso. Você trouxe vida de volta para esta casa, Marina. E eu não quero que vá embora." Marina sentiu o coração disparar. "Heitor, eu..." Ele levantou a mão. "Não estou pedindo nada que você não queira dar. Não estou confundindo gratidão com outra coisa. Só estou dizendo que, se você quiser ficar, se você encontrou alguma paz aqui como eu encontrei com você por perto, então essa fazenda é sua. Não como pagamento, como partilha, como recomeço." Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que Marina nunca tinha visto antes. Ele estava se abrindo completamente, arriscando tudo. Marina se levantou também, as mãos tremendo levemente. "E o que você quer de mim, Heitor? De verdade?" Ele deu um passo em direção a ela. "Quero que fique. Quero conhecer você melhor. Quero te ver pela manhã tomando café na cozinha e saber que não é só por hoje, que é porque você escolheu estar aqui. Não estou falando de amor. Ainda não sei se tenho esse direito, mas estou falando de chance, de possibilidade, de construir algo novo em cima das cinzas do que foi." Marina sentiu as lágrimas subirem. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma. Ninguém nunca havia a pedido para ficar não por necessidade, mas por escolha genuína. "Eu tenho medo", disse ela, a voz trêmula. "Medo de me acostumar com isso e depois perder. Medo de não ser suficiente." Heitor se aproximou mais, até que estava a apenas um passo dela. "Eu também tenho medo", admitiu. "Mas aprendi que o medo só diminui quando a gente enfrenta. E acho que vale a pena tentar. Por você, por mim, por nós dois." Eles ficaram ali, na varanda sob o céu estrelado, e Marina finalmente assentiu. "Está bem", disse ela. "Eu fico. Não sei por quanto tempo, não sei no que vai dar, mas eu fico." Heitor sorriu, e era um sorriso verdadeiro que alcançava seus olhos pela primeira vez, desde que Marina o conhecera. Ele estendeu a mão, e ela a pegou. O aperto foi firme, caloroso, uma promessa silenciosa de que nenhum dos dois enfrentaria a solidão sozinho novamente. Os meses que se seguiram foram de transformação. Marina e Heitor caíram em uma rotina confortável, mas que nunca ficou monótona. Ela cuidava do jardim e transformou um canto da fazenda em uma pequena horta. Heitor consertou o telhado, pintou as paredes externas, trouxe vida de volta para os estábulos. Trabalhavam lado a lado, às vezes em silêncio, às vezes conversando sobre tudo e nada. E devagar, muito devagar, algo floresceu entre eles. Não foi um amor de filme, cheio de declarações dramáticas e grandes gestos. Foi quieto, construído em pequenos momentos. Na forma como Heitor deixava flores silvestres sobre a mesa da cozinha para Marina encontrar de manhã. Na maneira como ela preparava o chá dele, exatamente como ele gostava, sem que ele precisasse pedir. No jeito que seus olhos se encontravam durante o jantar e permaneciam ali, confortáveis. No toque casual das mãos quando passavam algo um para o outro, que começou a durar um segundo a mais do que necessário. Uma tarde de setembro, quando a primavera começava a pintar tudo de verde, Marina estava no jardim quando Heitor se aproximou.
Ele tinha algo nas mãos, escondido atrás das costas. Tenho algo para te mostrar, disse ele, um tom quase tímido na voz. Marina largou a tesoura de poda. O que é? Heitor revelou uma pequena caixa de madeira. Não era a caixa do caderno de Helena. Era nova, menor, com detalhes ainda mais delicados. Abra, disse ele. Marina pegou a caixa e abriu devagar. Dentro havia uma chave de bronze, claramente antiga, mas recém-polida até brilhar. É a chave da casa, disse Heitor. Não da fazenda, não como propriedade. Da casa, do lar. Quero que saiba que você não é visitante aqui. Este é seu lugar tanto quanto o meu. Marina pegou a chave, sentindo o peso dela na palma. Heitor, eu... Mas ele a interrompeu gentilmente. Você não precisa dizer nada agora. Só quero que saiba que você tem escolha. Sempre terá. E eu espero todos os dias que você escolha ficar. Marina olhou para aquele homem que havia sido um estranho apenas meses atrás. Via como ele havia mudado, como as linhas de dor em seu rosto haviam se suavizado, como ele ria mais, como a vida voltara a habitar seus olhos. E percebia que ela também havia mudado. Havia encontrado ali algo que achava perdido. Um lugar onde pertencer. Eu não preciso pensar, disse ela, fechando a mão sobre a chave. Eu já escolhi. Escolho todos os dias. Escolho você. Heitor soltou um suspiro que parecia carregar anos de tensão. Ele se aproximou e, pela primeira vez, a abraçou de verdade. Marina se deixou envolver por aqueles braços fortes, sentindo o coração dele bater contra o seu. Ali, no jardim que ela havia ajudado a reviver, sob o sol morno da primavera, algo se completou. Não era o fim da história. Era o começo verdadeiro. Eles se afastaram levemente, mas Heitor manteve as mãos nos ombros dela. Tem uma coisa que preciso te contar, disse ele. Algo sobre o caderno. Marina ficou tensa. O quê? Heitor respirou fundo. Depois que você leu para mim aquele dia na cozinha, eu não consegui parar de pensar. Uma noite, não consegui dormir. Então subi no quarto e peguei o caderno. Li ele inteiro e encontrei algo que você não viu. Marina franziu a testa. Como assim? Eu li tudo. Heitor balançou a cabeça. Tem uma página costurada na parte interna da capa. Tão bem escondida que parece parte do encadernamento. Eu só encontrei porque estava virando o caderno de todo jeito, querendo entender. Espera aqui. Ele foi até a casa e voltou com a caixa de madeira. Abriu e tirou o caderno com cuidado reverente. Mostrou a Marina a parte interna da capa. Havia uma costura quase invisível que, quando desfeita com cuidado, revelava uma página dobrada. Heitor abriu a página e mostrou a ela. A letra de Helena estava ali, mas firme, decidida. Não trêmula como nas últimas entradas. A data era de dias antes de sua morte. Marina leu em voz alta. Se alguém um dia limpar este quarto e sentir compaixão pelo que encontrar aqui, saiba que meu último desejo não é ser esquecida, mas que o amor que não consegui viver plenamente seja oferecido a quem vier depois. Heitor merece amar novamente, merece ser feliz. E quem quer que esteja lendo isto, por favor, ajude-o a lembrar disso. Diga a ele que não há culpa no recomeço. Diga que eu gostaria que ele fosse feliz. É tudo o que eu queria ter tido coragem de dizer em vida. Marina sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Helena, mesmo no fim, mesmo carregando sua própria dor, havia pensado em deixar um caminho para Heitor seguir em frente. Não era apenas perdão, era bênção, era permissão. Marina olhou para Heitor e viu que ele também chorava. Mas não era mais o choro de desespero daquela primeira vez na cozinha. Era alívio, era libertação. Ela sabia, disse Heitor, a voz embargada. De alguma forma, ela sabia que eu ficaria preso se não houvesse alguém para me dar permissão de viver outra vez. E ela deixou isso para quem viesse, para você. Ele segurou as mãos de Marina. Quando li isso, entendi que não estou traindo a memória dela ao me abrir para você. Estou honrando o último pedido dela. E mais do que isso, estou honrando a mim mesmo. Estou escolhendo viver. Marina apertou as mãos dele.
e eu estou escolhendo viver com você. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar, mas eram verdadeiras. Ela havia chegado àquela fazenda perdida, buscando apenas um trabalho, um meio de sobreviver. Mas encontrou muito mais. Encontrou propósito, encontrou paz, encontrou a possibilidade de amar e ser amada de uma forma que nunca imaginou. Heitor puxou-a para mais perto e, pela primeira vez, seus lábios se encontraram. Foi um beijo suave, hesitante no início, como se ambos ainda estivessem testando se aquilo era real. Mas então se aprofundou, cheio de promessa e esperança. Quando se separaram, estavam sorrindo. Aquele tipo de sorriso bobo que vem quando a felicidade pega a gente de surpresa. As estações continuaram mudando. O inverno chegou outra vez, mas desta vez a casa estava quente. Heitor e Marina passavam as noites na sala, ele lendo o jornal enquanto ela tricotava, o fogo crepitando na lareira. O relógio sobre a lareira marcava o tempo certinho agora. Cada segundo um lembrete de que a vida continuava, que havia futuro além da dor. A notícia do romance dos dois se espalhou pela vila. No começo, houve quem levantasse sobrancelhas, quem sussurrasse que era cedo demais, que não era respeitoso com a memória de Helena. Mas quando as pessoas visitavam a fazenda e viam como Heitor estava diferente, como Marina havia transformado aquele lugar, os comentários mudaram. Diziam que talvez o amor tivesse dessas coisas, que aparecia quando menos se esperava e curava o que parecia incurável. Marina transformou o quarto de Helena. Não apagou sua presença, mas a honrou de uma forma diferente. Colocou as fotografias que encontrara na penteadeira em porta-retratos bonitos e distribuiu pela casa. O caderno permaneceu na caixa especial, mas agora ficava na sala, onde tanto ela quanto Heitor podiam vê-lo. Um lembrete de que o passado tinha seu lugar, mas não precisava ser uma prisão. O quarto em si foi transformado em um espaço de acolhimento. Marina colocou uma cama confortável, cortinas leves que deixavam a luz entrar, prateleiras com livros. Tornou-se o quarto de hóspedes, um lugar onde viajantes que passassem pela estrada podiam descansar. E viajantes vieram. A Fazenda São Miguel começou a ficar conhecida como um lugar de paz, de recomeço. Pessoas apareciam, algumas apenas por uma noite, outras por semanas. Marina e Heitor os recebiam, ofereciam comida caseira e conversas honestas. E, invariavelmente, em algum momento, os hóspedes perguntavam sobre a história deles, sobre como haviam se encontrado. Marina contava, editando os detalhes mais íntimos, mas mantendo a essência. Duas pessoas quebradas que encontraram, uma na outra, a cola que precisavam para se reconstruir. Houve momentos difíceis também. Não foi tudo perfeito. Heitor tinha dias em que a tristeza voltava, em que ele ficava quieto e distante. Marina aprendeu a reconhecer esses momentos e a dar espaço, mas sem abandoná-lo. Ela simplesmente ficava por perto, presente, mas não invasiva. E Heitor, por sua vez, aprendeu que estava tudo bem não estar bem todos os dias, que Marina não ia embora só porque ele tinha dias ruins. Esse conhecimento trouxe uma segurança que ele nunca havia tido. Marina também teve seus demônios. Às vezes, acordava no meio da noite com medo de que tudo fosse ilusão, de que acordaria e estaria de volta no apartamento apertado da cidade, sozinha e sem esperança. Nesses momentos, Heitor a segurava, sussurrava palavras tranquilizadoras, lembrava-a de que ali era real, que eles eram reais. E aos poucos, os medos noturnos de Marina foram ficando mais raros. 1 ano depois da chegada de Marina, em uma manhã de junho como aquela em que tudo começou, Heitor a acordou cedo. "Vem comigo", disse ele, a voz cheia de mistério. Marina se vestiu rapidamente e o seguiu. Ele a levou até o jardim, até um canto que ela não lembrava de ter visto antes. Havia algo coberto com um pano. "O que é isso?" perguntou ela, curiosa. Heitor sorriu. "Algo que passei os últimos meses fazendo. Para você, para nós." Ele puxou o pano, revelando um banco de madeira belamente trabalhado.
Tinha encaixes delicados, o assento lixado até ficar sedoso. Mas o que chamou a atenção de Marina foi a placa de bronze afixada no encosto. Nela estava gravado: para Marina e Heitor, onde o amor recomeçou. Junho 2024. Marina colocou as mãos na boca, os olhos cheios de lágrimas. Heitor está lindo. Ele a puxou para sentar ao lado dele no banco. Quero que este seja nosso lugar, disse ele. Onde a gente vem quando precisa lembrar de onde começamos, de quanto já percorremos. Onde a gente vem para conversar sobre o futuro que vamos construir juntos. Marina apoiou a cabeça no ombro dele. Eu amo você, disse ela. Era a primeira vez que dizia essas palavras em voz alta e elas saíram naturais, verdadeiras. Heitor virou o rosto para ela, os olhos brilhando. Eu também te amo, mais do que achei que seria possível amar novamente. Eles se beijaram ali, no banco que Heitor havia construído, cercados pelas flores que Marina havia plantado. E foi perfeito. Não porque era sem problemas, mas porque era real. Era deles. Os anos passaram. Marina e Heitor não se casaram oficialmente, mas fizeram uma celebração simples na fazenda com os amigos da vila. Trocaram promessas sob o céu aberto, prometeram cuidar um do outro em todos os dias, bons e ruins. Não houve papel assinado, mas houve amor, e isso era mais do que suficiente. A fazenda prosperou. Heitor voltou a plantar, desta vez não sozinho, mas com Marina ao lado. Eles diversificaram, trouxeram algumas galinhas, depois cabras. Marina começou a fazer queijos e geleias que vendia na feira da vila. A renda não era grande, mas era suficiente. E mais importante, eles eram felizes. Felizes de uma forma simples, cotidiana, que se constrói em pequenos momentos de parceria e cumplicidade. Numa tarde de outubro, quase 3 anos depois da chegada de Marina, ela estava na cozinha preparando geleias quando sentiu uma náusea súbita. Correu para o banheiro e, quando voltou, encontrou Heitor a observando com preocupação. Está tudo bem? Perguntou ele. Marina assentiu, mas havia uma dúvida crescendo nela, uma possibilidade que a fazia tremer de expectativa e medo ao mesmo tempo. Na semana seguinte, foi à cidade e comprou um teste. Quando as 2 linhas apareceram, ela ficou paralisada no banheiro por longos minutos, olhando para aquele pedaço de plástico como se fosse um artefato alienígena. Estava grávida, aos 29 anos, numa fazenda no meio do interior, ao lado de um homem que conhecera há apenas 3 anos. Deveria estar apavorada, mas quando levou a mão à barriga ainda lisa, sentiu apenas uma alegria profunda, quase assustadora. Desceu as escadas devagar, o teste escondido no bolso. Heitor estava na varanda, consertando uma cerca que as cabras haviam derrubado. Marina se aproximou e ficou ali parada até que ele percebesse sua presença. O que foi? Perguntou ele, lendo algo no rosto dela. Marina tirou o teste do bolso e o entregou a ele sem dizer nada. Heitor olhou para o objeto, depois para ela, depois para o objeto novamente. Levou alguns segundos até que o significado daquelas 2 linhas penetrasse. Quando entendeu, ele largou as ferramentas e ficou de pé tão rápido que quase tropeçou. Você está... Nós vamos... Mas não conseguiu terminar a frase. Marina assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Vamos ter um bebê. Heitor a pegou nos braços e a girou, cuidadoso, mas extasiado. Quando a colocou no chão, havia lágrimas também em seus olhos. Eu achei que nunca... Começou ele, a voz falhando. Depois de tudo, eu achei que essa chance já tinha passado. Marina segurou o rosto dele entre as mãos. Aparentemente, a vida ainda tem planos para nós. E ali, na varanda daquela fazenda que havia testemunhado tanta dor e tanto renascimento, eles abraçaram a notícia de uma nova vida que estava começando. Não era apenas um bebê. Era a confirmação de que o futuro era possível, de que eles podiam construir algo completamente novo juntos. A gravidez de Marina foi tranquila. Heitor se tornou ainda mais atencioso, se é que isso era possível.
Proibia-a de carregar qualquer coisa pesada, insistia que ela descansasse, mesmo quando ela ria, e dizia que estava perfeitamente bem. Aos poucos, a barriga foi crescendo, e com ela cresceu também a expectativa. Eles transformaram um dos quartos menores em um espaço para o bebê, pintaram as paredes de um amarelo suave, montaram um berço que Heitor mesmo construiu. Marina costurou cortinas e bordou mantinhas, suas mãos trabalhando com o mesmo cuidado que havia usado para limpar o quarto de Helena anos antes. Houve uma noite em que Marina acordou e não encontrou Heitor ao lado. Levantou com dificuldade, a barriga já grande, e o procurou pela casa. Encontrou-o no quarto do bebê, sentado na cadeira de balanço que haviam comprado na cidade, olhando para o berço vazio. Ela se aproximou em silêncio e tocou seu ombro. "Está tudo bem?" Heitor pegou a mão dela. "Estava pensando em Helena", admitiu. "Será que ela ficaria feliz? Será que aprovaria?" Marina se ajoelhou com dificuldade ao lado da cadeira. "Você leu o que ela escreveu. Ela queria que você fosse feliz. E isso..." Ela colocou a mão na barriga. "Isso é felicidade. Acho que ela não só aprovaria, acho que ela estaria feliz por nós." Heitor assentiu, mas ainda havia algo o incomodando. "Às vezes me sinto culpado por estar tão feliz. Como se não tivesse direito, sabe?" Marina entendeu. Havia experimentado sentimentos parecidos. A culpa estranha que vem quando as coisas finalmente dão certo. "A felicidade não é traição", disse ela gentilmente. "A Helena viveu em tristeza nos últimos tempos, mas antes disso ela foi feliz aqui com você. E ela gostaria que você se lembrasse dessa parte também, que você vivesse a felicidade que ela não pôde ter no final. É uma forma de honrá-la." Algo se resolveu no rosto de Heitor naquele momento. Ele puxou Marina para seu colo, cuidadoso com a barriga entre eles, e a abraçou. "Obrigado", sussurrou, "por me trazer de volta, por me dar isso tudo." Marina beijou sua testa. A gente se trouxe de volta, os dois, e ficaram ali, na cadeira de balanço, no quarto que em breve seria preenchido por uma nova vida, deixando o passado finalmente descansar em paz. Em uma manhã fria de junho, exatos 4 anos depois da chegada de Marina à fazenda, as contrações começaram. Heitor estava mais nervoso do que ela, correndo de um lado para o outro buscando a mala que já estava pronta há semanas. Dirigiram até o hospital da cidade mais próxima. Heitor segurando a mão dela e respirando de forma tão agitada que a enfermeira achou que ele fosse desmaiar. O trabalho de parto foi longo, doloroso, mas Marina aguentou com uma força que nem sabia que possuía. E quando finalmente ouviram o primeiro choro, quando colocaram aquele bebê pequeno e perfeito em seus braços, Marina e Heitor choraram juntos. Era uma menina, pequena, com um tufo de cabelo escuro e os olhos ainda indefinidos de todos os recém-nascidos. "Como vamos chamá-la?" perguntou Heitor, acariciando a cabecinha minúscula com um dedo. Marina tinha pensado muito sobre isso. Havia um nome que continuava voltando, um nome que parecia certo. "Helena", disse ela suavemente. "Quero chamá-la Helena, se você concordar." Heitor a olhou surpreso, os olhos imediatamente marejados. "Tem certeza?" Marina assentiu. "Não é para viver no passado. É para lembrar que o amor continua, que se transforma, que renasce. Sua Helena deu a bênção para nossa história. Agora nossa Helena vai crescer, sabendo que veio de algo bonito, algo construído sobre perdão e recomeço." Heitor beijou a testa de Marina, depois a testa minúscula da filha. "Helena", repetiu, testando o nome. "Nossa Helena." E naquele momento o círculo se fechou. Não era fim nem começo, mas continuação. A vida fazendo o que sempre faz, seguindo em frente, trazendo o novo sem apagar o que veio antes. Voltaram para a fazenda São Miguel 3 dias depois, a pequena Helena dormindo em seu bebê conforto. A casa os recebeu com o cheiro familiar de madeira e flores do jardim. Marina havia pedido a uma vizinha que deixasse tudo arrumado, e a mulher havia ido além.
Havia flores frescas em todos os cômodos e uma refeição pronta na cozinha. O gesto simples fez Marina chorar de gratidão. Os hormônios ainda em turbilhão após o parto. Os primeiros meses foram de adaptação. Marina e Heitor aprenderam juntos como cuidar daquele ser minúsculo que dependia completamente deles. Houve noites sem dormir, momentos de desespero quando a bebê chorava sem parar e eles não sabiam o que fazer. Mas houve também momentos de pura magia. O primeiro sorriso de Helena, a primeira vez que ela segurou o dedo de Heitor, a forma como ela se acalmava quando Marina cantava baixinho. Heitor revelou-se um pai dedicado e surpreendentemente natural. Trocava fraldas sem reclamar, levantava no meio da noite para a mamadeira, passava horas apenas observando a filha dormir com uma expressão de total encantamento. Marina, observando-o, via como ele havia se transformado completamente. Não havia mais nada daquele homem quebrado que ela encontrara 4 anos antes. Havia cicatrizes, sim, mas cicatrizes curadas, que não doíam mais ao toque. Conforme Helena crescia, a fazenda também continuava a se transformar. Com o tempo livre mais escasso agora, Marina e Heitor precisaram se organizar melhor. Contrataram um jovem da vila para ajudar com o trabalho mais pesado, e isso permitiu que eles se dedicassem tanto à filha quanto ao negócio de queijos e geleias que havia crescido mais do que esperavam. A reputação da fazenda São Miguel se espalhou e agora havia pedidos regulares de lojas da região. Quando Helena fez 2 anos, uma coisa inusitada aconteceu. Uma mulher mais velha apareceu na porta da fazenda numa tarde quente de verão. Disse que havia ouvido falar da história de Marina e Heitor através de um conhecido e queria conhecer o lugar. Marina a convidou para entrar, ofereceu limonada e, enquanto conversavam, a mulher revelou que também havia perdido o marido jovem e ficado presa no passado por muitos anos. Ouvir sobre vocês me deu coragem, disse ela, os olhos brilhando. Comecei a sair de casa novamente, a aceitar convites. Até conheci alguém. Só queria agradecer por mostrarem que é possível recomeçar. Depois que a mulher foi embora, Marina ficou pensativa. Sabe, disse ela a Heitor, enquanto ele brincava com Helena no jardim. Acho que nossa história é maior do que nós. Acho que ela dá esperança para outras pessoas. Heitor olhou para ela. O que você está pensando? Marina sorriu. Estou pensando que talvez devêssemos fazer algo com isso. Não sei exatamente o que, mas algo que ajude outras pessoas a encontrarem o que encontramos. A ideia foi amadurecendo. Nos meses seguintes, Marina e Heitor começaram a oferecer fins de semana de retiro na fazenda para pessoas que estavam passando por luto ou grandes mudanças de vida. Não era terapia formal, nada disso. Era apenas um espaço seguro, acolhedor, onde as pessoas podiam respirar, trabalhar na terra, conversar se quisessem ou ficar em silêncio se preferissem. Marina cozinhava suas melhores receitas. Heitor mostrava como cuidar do jardim. E Helena, com sua alegria inocente de criança, tinha um jeito especial de fazer todos sorrirem. O primeiro grupo que receberam tinha 5 pessoas. Um viúvo na casa dos 60, uma jovem que havia perdido a mãe, um casal em crise depois da perda de um filho e uma mulher que estava se recuperando de uma doença grave. Durante 3 dias, todos trabalharam na terra, cuidaram dos animais, compartilharam refeições e histórias. No último dia, quando foram embora, todos estavam visivelmente diferentes. Mais leves, como se houvessem deixado parte do peso que carregavam ali, na terra da fazenda São Miguel. O programa cresceu organicamente. Não fizeram propaganda, mas o boca a boca funcionou. Logo estavam recebendo grupos regularmente e cada vez Marina e Heitor sentiam que estavam fazendo algo importante. Não estavam apenas vivendo sua própria cura, estavam compartilhando-a. O quarto que havia sido de Helena, a primeira Helena, tornou-se um símbolo disso. As pessoas dormiam ali e diziam que sentiam paz, que acordavam mais renovadas.
Marina sempre contava a história do quarto, do caderno, da transformação, e invariavelmente havia lágrimas, mas lágrimas que limpavam em vez de ferir. Helena crescia cercada por histórias de superação e amor. Aos 5 anos, ela já entendia, do jeito que crianças entendem, que a fazenda era especial. Gostava quando vinham os visitantes, ajudava a colher flores para decorar os quartos, sentava no colo das pessoas que pareciam tristes e simplesmente ficava ali. Sua presença pequena, mas poderosa. Heitor dizia que ela tinha o dom da empatia da mãe, e Marina ria e dizia que tinha a força do pai. Houve uma vez em que Helena, aos 6 anos, perguntou sobre o nome dela. Estavam no jardim, os 3, e ela havia encontrado uma foto antiga de Heitor e a primeira Helena. "Papai, quem é essa mulher com você?" perguntou ela, curiosa. Heitor pegou a foto e Marina se aproximou, colocando a mão no ombro dele. "Essa era a outra Helena", disse Heitor gentilmente. "Alguém que eu amei muito antes de conhecer sua mãe. Ela não está mais aqui, mas foi uma pessoa muito importante." A pequena Helena olhou para a foto com atenção. Ela era bonita. "Você gostava dela?" Heitor sorriu, uma tristeza antiga, mas não dolorosa nos olhos. "Gostava muito. E sabe de uma coisa? Você tem o nome dela porque ela era especial, e você também é." A menina sorriu, satisfeita com a resposta, e voltou a brincar como se nada fosse. Mais tarde, naquela noite, quando Helena já dormia, Marina e Heitor ficaram na varanda, como faziam quase todas as noites. "Obrigado", disse Heitor de repente. Marina o olhou curiosa. "Pelo quê?" Ele pegou a mão dela. "Por não ter medo de honrar o passado, por ter dado o nome dela para nossa filha, por entender que eu posso amar você completamente e ainda carregar memórias de quem veio antes. Nem todo mundo entenderia isso." Marina entrelaçou os dedos nos dele. "O amor não diminui quando é compartilhado, só se multiplica. Sua Helena fez parte de quem você é, e quem você é quem eu amo." Os anos continuaram passando, cada um trazendo suas próprias alegrias e desafios. Quando Helena tinha 8 anos, Heitor teve um problema de saúde, uma infecção grave que o deixou hospitalizado por 2 semanas. Marina sentiu o terror antigo voltar, o medo de perder, de ficar sozinha novamente. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Tinha a filha, tinha os amigos da vila, tinha toda uma comunidade que haviam construído, e tinha a si mesma, mais forte do que nunca. Heitor se recuperou, e a experiência, embora assustadora, serviu para lembrá-los de aproveitar cada dia. Começaram a fazer pequenas viagens com Helena, mostrando a ela o mundo além da fazenda. Foram ao mar, às montanhas, visitaram cidades históricas, mas sempre voltavam para a fazenda São Miguel, porque aquele era o lar de verdade, era onde tudo fazia sentido. Quando Helena completou 10 anos, Marina e Heitor decidiram fazer algo especial. Organizaram uma grande festa na fazenda, convidando todos que haviam passado por ali ao longo dos anos. Vieram dezenas de pessoas, algumas que haviam ficado apenas um fim de semana, outras que haviam voltado múltiplas vezes. Cada uma trouxe uma história sobre como a fazenda havia tocado suas vidas. O viúvo que fora do primeiro grupo agora estava num novo relacionamento irradiante. A jovem que havia perdido a mãe estava se formando em psicologia, inspirada pela própria jornada de cura. O casal que estivera em crise não só havia superado, como agora ajudava outros pais enlutados. Durante a festa, Marina subiu numa pequena plataforma que haviam montado e pediu atenção. "Quando cheguei aqui há 10 anos", começou ela, a voz firme mas emocionada, "eu estava perdida, achava que minha vida não tinha sentido, que eu estava apenas sobrevivendo. Mas este lugar, este homem", ela apontou para Heitor, "me ensinaram que sempre há esperança, que o fim nunca é realmente o fim, apenas uma transformação." Ela olhou para todas aquelas pessoas reunidas. "Vocês todos fazem parte dessa história.
Cada um de vocês trouxe um pedaço de si para cá e levou um pedaço daqui com vocês. E isso é o que a Fazenda São Miguel sempre foi destinada a ser. Um lugar de partilha, de cura, de amor. As pessoas aplaudiram, muitas chorando abertamente. Heitor se juntou a Marina na plataforma e a abraçou. Quando fechei aquele quarto há tantos anos, disse ele, eu achei que estava fechando a porta para a vida. Mas estava apenas esperando que a pessoa certa viesse e a abrisse novamente. Marina não apenas abriu o quarto. Ela abriu meu coração. Me mostrou que era possível amar outra vez, ser feliz outra vez. E mais do que isso, ela me mostrou que minha história com Helena, minha primeira esposa, não precisava terminar em tristeza. Podia ser parte de algo maior, algo bonito. Ele olhou para a filha, que estava na primeira fila com os olhos arregalados. Nossa Helena é a prova de que o amor continua, de que se transforma, de que nunca realmente morre. A festa continuou noite adentro, com música, dança, comida e muitas histórias compartilhadas. No final da noite, quando todos já haviam ido embora e Helena dormia exausta, mas feliz, Marina e Heitor sentaram no banco que ele havia construído anos antes. A placa de bronze ainda brilhava sob a luz da lua. Para Marina e Heitor, onde o amor recomeçou. Já que conseguimos? Perguntou Marina, apoiando a cabeça no ombro dele. Conseguir o quê? Ela fez um gesto abrangente. Isso tudo. Transformar dor em algo bonito. Fazer diferença. Heitor beijou o topo da cabeça dela. Acho que estamos conseguindo a cada dia. Não é algo que se alcança e pronto. É algo que se vive, continuamente. Marina assentiu. Então vamos continuar vivendo. Juntos. Sempre juntos, confirmou ele. Os anos seguintes trouxeram mais mudanças, mas todas dentro do fluxo natural da vida. Helena cresceu e se tornou uma adolescente inteligente e compassiva, claramente influenciada pelo ambiente em que foi criada. Ela gostava de ajudar nos retiros, de conversar com as pessoas e já dizia que queria estudar psicologia ou serviço social. Marina e Heitor envelheciam com graça. As rugas que surgiam eram de tanto sorrir. As mãos calejadas eram testemunhas de trabalho honesto e recompensador. Houve um momento particularmente tocante quando Helena tinha 15 anos. Ela estava limpando o sótão e encontrou uma caixa velha com coisas que pertenceram à primeira Helena. Trouxe a caixa para baixo e pediu para os pais contarem mais sobre ela. Marina e Heitor passaram a tarde inteira mostrando fotos, contando histórias, lendo trechos do caderno, os apropriados para uma adolescente. Helena ouviu tudo com atenção séria. No final, ela disse, é estranho, mas não me incomoda ter o nome dela. Na verdade, me faz sentir conectada a algo maior, como se eu fosse parte de uma história de amor que começou antes de mim e vai continuar depois. Marina e Heitor se entreolharam, orgulhosos da sabedoria da filha. Quando Heitor completou 65 anos, ele teve uma ideia. Queria fazer algo oficial com a fazenda, garantir que o trabalho que faziam continuasse além deles. Com a ajuda de Marina e de um advogado da cidade, estabeleceram uma fundação sem fins lucrativos. A Fazenda São Miguel seria oficialmente um centro de retiro e cura, com estatuto próprio e missão definida. Eles doaram a propriedade para a fundação, garantindo que mesmo depois que se fossem, o lugar continuaria acolhendo pessoas que precisassem de esperança. Helena, agora com 18 anos e prestes a entrar na faculdade, foi nomeada parte do conselho da fundação, junto com vários outros membros da comunidade. Na cerimônia de estabelecimento oficial, realizada na própria fazenda, Marina leu um trecho que havia escrito. A Fazenda São Miguel nasceu do encontro entre duas solidões que se reconheceram. Cresceu com o amor que se permitiu existir mesmo quando parecia impossível. E agora vive como testemunho de que a cura é possível, de que o perdão liberta e de que o amor, verdadeiro amor, não conhece fim. Heitor, agora mais grisalho, mas ainda forte, adicionou: este lugar me deu tudo.
Me deu razão para viver quando eu achei que não havia mais nenhuma. Me deu uma família quando pensei que estaria sozinho para sempre. Me deu propósito quando meus dias eram vazios. E agora, garantir que outras pessoas possam encontrar o que eu encontrei aqui é a forma de agradecer, é a forma de fazer o amor se multiplicar. A vida na fazenda continuou, agora com uma estrutura mais formal, mas sem perder o calor humano que sempre a caracterizou. Voluntários vieram ajudar, parcerias foram estabelecidas com profissionais de saúde mental, e os retiros se tornaram mais estruturados, sem perder a essência de acolhimento genuíno. Marina desenvolveu programas específicos para diferentes tipos de luto. Heitor criou oficinas de jardinagem terapêutica e Helena, nas férias da faculdade, ajudava com tudo, já demonstrando talento natural para o trabalho de apoio emocional. Houve dias difíceis, claro. Houve momentos em que o trabalho parecia pesado demais, em que lidar com tanta dor alheia cobrava seu preço. Mas Marina e Heitor aprenderam a cuidar um do outro, a reconhecer quando precisavam de um tempo, a buscar apoio quando necessário. E sempre voltavam ao porquê. Aquele trabalho importava porque eles sabiam, na própria pele, como era estar perdido e encontrar um caminho de volta. Quando Helena se formou em psicologia aos 22 anos, ela voltou para a fazenda não como filha, ajudando os pais, mas como profissional integrada ao trabalho. Trouxe conhecimentos novos, técnicas que havia aprendido, mas sempre respeitando a sabedoria que Marina e Heitor haviam desenvolvido através da experiência. Juntos, os três formaram uma equipe poderosa, cada um contribuindo com seus dons únicos. Foi nessa época que algo inesperado aconteceu. Um documentarista ouviu falar da fazenda São Miguel e pediu permissão para fazer um filme sobre o trabalho deles. Marina e Heitor hesitaram no início, preocupados com exposição excessiva, mas Helena os convenceu de que poderia ser uma forma de ajudar ainda mais pessoas. Permitiram, com a condição de que mantivessem controle sobre o que seria mostrado e que a privacidade dos participantes dos retiros fosse protegida. O documentário, quando lançado, tocou muitos corações. Não era piegas ou melodramático. Era honesto, mostrando o trabalho real, as dificuldades reais, mas também as transformações genuínas. Mostrava Marina ensinando uma viúva a fazer geleia, as mãos trabalhando juntas enquanto conversavam sobre perda e recomeço. Mostrava Heitor no jardim com um homem em depressão, ambos em silêncio, mas lado a lado, a terra sob suas mãos sendo terapia suficiente. Mostrava Helena conduzindo círculos de partilha com adolescentes que haviam perdido pais. Depois do documentário, a fazenda recebeu ainda mais atenção. Doações chegaram, permitindo expandir o trabalho, mas Marina, Heitor e Helena foram cuidadosos para não crescer rápido demais. Mantiveram a escala humana, preferindo qualidade sobre quantidade. Cada pessoa que passava por ali deveria receber atenção individual, cuidado real, não tratamento em massa. Os anos continuaram sua marcha. Heitor, aos 70, começou a desacelerar, não por doença, mas por sabedoria. Passou mais tempo sentado no jardim, observando do que trabalhando nele, mas sua presença continuava sendo fundamental. As pessoas gostavam de sentar com ele, de ouvir suas histórias, de absorver a paz que ele emanava. Marina, alguns anos mais nova, ainda era o coração operacional da fazenda, mas também aprendeu a delegar, a confiar que o trabalho continuaria mesmo quando ela precisasse descansar. Helena, agora com 28 anos, havia se casado com um professor de música que conhecera na cidade. Ele se mudou para a fazenda e integrou-se naturalmente, trazendo a música como mais uma ferramenta de cura. Suas sessões de musicoterapia tornaram-se parte regular dos retiros. Quando Helena anunciou que estava grávida, Marina e Heitor ficaram radiantes. A ideia de ser avós, de ver a história continuar para mais uma geração, enchia-os de alegria. O neto,
que recebeu o nome de Miguel em homenagem à fazenda e a São Miguel, nasceu numa manhã ensolarada de primavera. Quando Heitor segurou o bebê pela primeira vez, Marina viu lágrimas escorrerem pelo rosto dele. "Nunca achei que chegaria até aqui", sussurrou ele. "Nunca achei que teria isso tudo." Marina abraçou ambos, o marido e o neto. Mas teve. Nós temos. E era verdade. Eles haviam construído algo bonito e duradouro sobre as cinzas da dor. Heitor adorava ser Passava horas com o pequeno Miguel, contando histórias, mostrando as árvores que havia plantado décadas atrás. Havia uma conexão especial ali, a sabedoria da idade encontrando a inocência da infância. Miguel crescia cercado de amor e de propósito, assim como Helena havia crescido. A fazenda era sua também, um legado que passava de geração em geração. Quando Heitor completou 75 anos, percebeu que seu corpo pedia descanso de uma forma que não podia mais ignorar. Não era doença, mas o cansaço natural de quem viveu intensamente. Numa tarde de inverno, ele chamou Marina, Helena e o genro para uma conversa séria. Sentados na sala, ao redor da lareira que aquecia a casa há décadas, ele falou sobre o futuro. "Preciso que vocês saibam que estou em paz", disse, a voz ainda firme apesar da idade. "Vivi mais do que merecia, amei mais do que sonhei. Quando chegar minha hora, e todos sabemos que chegará, quero que continuem o trabalho sem culpa, sem peso. Prometo a vocês." Marina segurou a mão dele, os dedos entrelaçados como haviam estado por tantos anos. "Não fale assim", pediu ela, embora soubesse que era necessário. Heitor sorriu, aquele sorriso gentil que ela amava. "Não é tristeza, meu amor, é gratidão. Você me salvou quando eu estava perdido, me deu uma vida que valia a pena viver. Nossa Helena, nosso neto, este lugar, tudo isso existe porque você teve coragem de entrar por aquela porta." Ele olhou para a filha. "E você, minha menina, transformou nossa história pessoal em algo que ajuda o mundo. Isso é tudo que um pai pode querer." Os meses seguintes foram preciosos. Heitor ainda participava dos retiros quando se sentia bem, mas mais como presença do que como trabalhador ativo. Gostava de sentar no banco que havia construído para Marina décadas atrás e observar a vida acontecer ao redor. As pessoas vinham falar com ele, e ele ouvia com a paciência de quem sabe que cada história importa. Uma tarde, uma jovem viúva se sentou ao lado dele e perguntou como ele havia superado a perda. Heitor ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. "Não superei. Aprendi a carregar diferente. Aprendi que o amor não morre, só muda de forma. E aprendi que permitir-se viver novamente não é esquecer quem se foi, mas honrar o tempo que tivemos." Foi numa manhã tranquila de agosto que Heitor não acordou. Marina percebeu quando o sol já estava alto e ele ainda não se mexera. Tocou-o gentilmente e soube naquele instante que ele havia partido. Não houve desespero, apenas uma tristeza profunda e limpa. Ela deitou ao lado dele por um longo tempo, agradecendo por cada dia que tiveram juntos, por cada momento de felicidade construída sobre ruínas. Quando finalmente se levantou para chamar Helena, seus olhos estavam secos. Heitor havia lhe ensinado que despedidas também podiam ser repletas de amor. O funeral foi na própria fazenda, como ele havia pedido. Pessoas vieram de todos os lugares. Algumas que Marina nem conhecia, mas que haviam sido tocadas pelo trabalho de Heitor. Plantaram uma árvore no jardim, um ipê amarelo que floresceria todos os anos como lembrança viva dele. Marina leu um texto que havia escrito na noite anterior. "Heitor me encontrou quando eu estava quebrada e me mostrou que peças quebradas podem ser coladas com ouro, ficando mais fortes do que antes. Ele amou 2 mulheres em sua vida, ambas chamadas Helena, e esse amor nunca competiu, apenas se somou. Hoje ele parte, mas deixa raízes profundas nesta terra e em todos nós. E eu, que tive o privilégio de caminhar ao lado dele, prometo continuar plantando, colhendo e abrindo portas para quem precisa de luz." Os primeiros meses sem Heitor foram duros,
Marina acordava esperando encontrá-lo ao lado e a cama vazia doía de formas que ela não esperava. Mas tinha o trabalho, tinha Helena e Miguel, tinha toda uma comunidade que a amparou como ela havia amparado tantos, e tinha a certeza de que Heitor aprovaria se ela continuasse, se ela não se fechasse na dor. Aos poucos, o luto foi se transformando em saudade suportável, depois em memória querida. Ela voltou a sorrir genuinamente, a dormir a noite toda, a fazer planos para o futuro da fazenda. Helena assumiu mais responsabilidades e Marina percebeu com orgulho que a filha estava pronta. A transição foi natural, sem atropelos. Marina permaneceu ativa, mas agora como conselheira, permitindo que a nova geração tomasse as rédeas. E observando tudo, tinha a certeza de que Heitor estaria orgulhoso. A Fazenda São Miguel continuava crescendo, tocando vidas, provando que do encontro entre duas solidões pode nascer algo eterno. Aos 82 anos, Marina ainda morava na fazenda. Sua saúde era surpreendentemente boa, e ela dizia que era porque tinha propósito. Gostava de receber os novos participantes dos retiros, de contar sua história quando pediam, de mostrar o quarto que um dia limpou e mudou sua vida. Vim aqui achando que ia apenas trabalhar, contava ela. Mas encontrei um lar, uma família, um amor que pensava impossível e um propósito que me sustenta até hoje. Se há uma lição na minha história, é esta: nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca somos velhos demais ou quebrados demais para encontrar esperança. E assim, a Fazenda São Miguel continuava seu trabalho, geração após geração, um farol de esperança para todos que chegavam perdidos. Marina, sentada no banco que Heitor construiu, observava o pôr do sol e sabia que havia cumprido a promessa que fizera a si mesma tantos anos atrás, quando desceu daquele ônibus. Não apenas havia sobrevivido, havia vivido, plenamente, intensamente, com todo o amor que seu coração conseguiu conter. E isso, ela sabia, era mais do que suficiente. Era tudo. E você já teve que recomeçar depois de uma grande perda? Já precisou encontrar forças quando achava que não havia mais nenhuma? A história de Marina nos lembra que a cura é possível, mas cada jornada é única. Qual é a sua?